Bom dia, primeiro ano, tudo bem com vocês? Então hoje nós vamos fazer a realização de alguns exercícios que dizem respeito ao último conteúdo que nós trabalhamos, que faz parte das múltiplas origens do romantismo. Então nós estudamos essa primeira parte relacionada à Revolução Francesa, à Revolução Industrial, que foram dois acontecimentos bastante importantes para a gente compreender melhor o contexto do romantismo e das origens que ele teve. Então assim, gente, esses exercícios que nós vamos fazer vão ser uma revisão desse conteúdo, tá? Então a gente trabalhou esse conteúdo, trabalhou a segunda parte da apostila também, e hoje a gente vai fazer essa resolução. Então eu quero que vocês acompanhem direitinho, realizem as leituras quando pedidas, e no final, quando vocês terminarem os exercícios, que vocês postem as atividades no grupo para a gente poder validar a aula de vocês, certo? Então vamos lá. Nós temos este texto, gente, é um texto que se encontra na página 12. Ele é uma narrativa que foi escrita por Charles Dickens, e ele é um autor que faz parte do romantismo inglês, e o nome dela é Horácio Sparkins, tá? Então nós vamos ver aqui, eu vou fazer a leitura, vocês fazem daí da casa de vocês, eu faço daqui. Alguns textos a gente vai ler juntos, tá? Outros textos a gente vocês vão ler em casa, vão pausar o vídeo e fazer a leitura para compreender os exercícios. O Sr. Malderton era um homem cujo campo de ideias estava limitado aos Lloyds, à bolsa, à India House e ao banco. Algumas especulações bem-sucedidas levaram-no de uma situação de obscuridade e relativa pobreza a um estado de abastança. Como tantas vezes acontece em tais casos, suas ideias e as de sua família foram se exaltando em extremo. Ao passo que lhe crescia a fortuna, todos afetavam elegância, bom gosto e outras tolices, imitando os seus superiores, e tinham um horror muito decidido e característico a tudo quanto pudesse eventualmente ser considerado baixo. Era hospitaleiro por ostentação, liberal por ignorância e cheio de preconceitos por presunção. O egoísmo e o amor, a exibição faziam-no manter mesa excelente. A conveniência e o amor às coisas boas desta vida seguravam-lhe grande número de convivas. Gostava de ter à mesa homens hábeis ou que considerava tais, pois era um grande tema para a conversação. Mas nunca pôde suportar aqueles quem chamava de camaradas espertos. Provavelmente conseguiu comunicar este sentimento a seus filhos, que nesse ponto não causavam menor inquietação ao responsável progenitor. A família tinha a ambição de travar conhecimentos e relações em qualquer esfera social superior à sua. E uma das consequências necessárias de tal desejo, facilitada pela extrema ignorância em que estavam de tudo quanto ficava além do seu estreito círculo, era que toda pessoa que pretendia conhecer gente da alta sociedade tinha seguro passaporte para a mesa de Oak Log Campbell. Então, a letra A diz assim: o Sr. Malderton era um homem cujo campo das ideias estava limitado aos Lloyds, à bolsa, à India House e ao banco. O que o narrador quis dizer com essa afirmação? Então, gente, o que vocês acham que o narrador quis mostrar pra gente com essa especificação das coisas que ele gostava, das ideias limitadas dele? O que são essas instituições? Essas instituições são o que, pessoal? Pense um pouquinho lá. Elas são instituições comerciais, instituições financeiras. Então, o narrador, ele chama atenção para todos os valores estéticos, para os valores morais desse personagem, E esses valores, eles se voltam fundamentalmente ao quê? Ao enriquecimento e ao poder econômico, Então, por isso que ele faz essa afirmação em relação a essa indicação desses nomes referentes a esse campo. Certo? B. Que acontecimento interferiu nas transformações do modo de ver o mundo do Sr. Malderton e sua família? Então, quais acontecimentos que interferiram para que essa família fosse transformada?
O que seria isso ali que no texto está bem explicadinho? Seria o que, gente? Seria esse acúmulo de riqueza. O acúmulo de riqueza que eles tiveram, que a família teve, fez com que o personagem principal e a sua família começassem a dar mais valor para o quê? Para a ostentação, para coisas que o dinheiro pode comprar, que antes não tinha, certo? Tudo bem, gente? Se tiverem alguma dúvida em relação aos exercícios, podem mandar mensagem, tá bom? Vamos para 2. O que o crítico de literatura Luiz Roncari diz sobre o contexto em que se deu o romantismo? E depois responda as questões propostas. Então, começou falando sobre Revolução Industrial e Revolução Francesa, que a gente já viu que são dois momentos importantes da literatura e que o romantismo é pautado nesses dois momentos aí. Então, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, com todas as suas consequências, mudaram o mundo. Puseram abaixo o que passou a ser chamado de Antigo Regime, absolutismo monárquico, sociedade aristocrática e estamental, visão religiosa do mundo e mercantilismo. E começaram a reordenar o mundo a partir de novos valores burgueses e capitalistas. O romantismo se localiza justamente no ponto de trânsito de um mundo para o outro. Olhem que interessante isso aqui, gente. No mundo de consolidação dos valores burgueses dominantes, o romantismo é crítico desses valores. Crítico desses valores. E como alternativa, o ponto de apoio para o desvendamento da vida mesquinha que se impunha, idealizou um passado já perdido, onde a vida do homem poderia realizar-se mais integralmente. Isso fez com que ele, principalmente com a Idade Média, desse modo, o poeta romântico, antes de tudo, um inconformista, alguém que lamenta o mundo histórico em que vive, isto é, o mundo burguês, onde tudo é medido pelo que vale em moeda, os tecidos, os legumes, o trabalho, as ideias, os afetos, o amor. Então, aqui na letra A nós temos assim: segundo o texto, que valores burgueses modificaram o modo típico do antigo regime? Quais seriam esses valores, gente? Foi falado ali, quais valores? Os valores, consolidação dos valores burgueses dominantes. Então, seriam esses valores burgueses, os valores relacionados ao capitalismo. Então, à medida que tudo se volta para o dinheiro, para a moeda, inclusive as ideias, inclusive os afetos, inclusive o amor, Então, tudo está voltado, relacionado aos valores do capitalismo. B. O antigo regime, tal como é descrito no texto, pode ser associado a qual ideia? Esse antigo regime, o que seria esse antigo regime? Seria a estética neoclássica, Por quê? Porque ela antecedeu o romantismo. Então lembrem que eu sempre coloco isso para vocês, gente. Uma escola literária, ela vai ter algo contrário a que estava antes, Então aqui nós tínhamos o neoclassicismo, a estética neoclássica que estava antes do romantismo. E ela defendia os valores da aristocracia, da sociedade aristocrática. Então, tudo isso foi bastante importante para a gente compreender esse surgimento do romantismo. O próximo texto, ele se encontra lá na página 15, então vocês podem acompanhar aí, pausem o vídeo, façam a leitura para a gente poder entender melhor. Então, ele é do Lord Byron, Lembrando que o Lord Byron foi um dos precursores, vamos dizer assim, do romantismo, do romantismo por quê? Porque ele acabou desenvolvendo uma poesia caracterizada não só pelo pessimismo e pela recusa dos valores da sociedade inglesa, mas também pelo comportamento rebelde e avesso às condições sociais. Então, ele foi bem importante para esse surgimento do romantismo. Então, nós temos ali, versos inscritos numa taça feita de crânio. Não te assustes, não fugiu o meu espírito. Vê em mim um crânio, o único que existe, do qual, muito ao contrário de uma fronte viva, tudo aquilo que flui jamais é triste. Vivi, amei, bebi, tal como tu morri.
que renunciei à terra aos ossos meus. Enche, não podes injuriar-me, tenho verme, lábios mais repugnantes do que os olhos teus. Antes do que nutrir a geração dos vermes, melhor conter a uva espumejante. Melhor é como taça distribuir o néctar dos deuses que a reação da larva rastejante. Onde outrora brilhou talvez minha razão, para ajudar os outros brilhe agora eu. Substituto haverá mais nobre que o vinho, se o nosso cérebro já se perdeu? Bebe enquanto puderes, quando tu e os teus já tiverdes partido, uma outra gente possa te redimir na terra e abraçar-te, e festeje com o morto e a própria rima tente. E por que não, se as frontes geram tal tristeza, através da existência curto dia, redimidas dos vermes e da argila, ao menos possam ter alegria, serventia, alguma serventia? Então vejam, gente, né? É um texto totalmente diferente do que a gente estava acostumado lá no neoclassicismo, no arcadismo, né? Que eram textos voltados à beleza, à natureza, a buscar a paz num lugar mais tranquilo, no campo. Então vamos ver o que está pedindo ali nas questões. Letra A. Na primeira estrofe, o eu lírico afirma existir uma diferença entre a fronte e o crânio. Então, a fronte seria a face, né? E o crânio seria a parte do osso. Que diferença é essa? Então, assim, gente, se você imaginar, né? O que acontece? Cada um tem um rosto diferente, mas o crânio é igual para todo mundo, né? Então, a gente pode pensar o quê? O crânio, ele jamais vai expressar algum tipo de sensação, né, algum tipo de emoção, algum tipo de tristeza, né, como ele fala ali no texto. Ele é sempre igual em todos os acontecimentos. Já a fronte não, né? A fronte ela consegue mostrar para as outras pessoas se você está bem, se você não está bem, né? Então, o estado de espírito de alguém, certo? B. Na segunda estrofe há uma tensão entre a vida e a morte, Que termos presentes nesse trecho do poema podem ser associados a cada um desses estados. Então, quando ele fala aqui, gente, no texto, ó, vivi, amei, bebi, tal como tu morri, né? Então, o que ele está fazendo aí? Ele está mostrando que nós temos algo relacionado à vida, certo? Agora, quando ele diz a morte, ao verme que devora os corpos, né? Ele está dizendo que ele está se relacionando à morte. Só não estou conseguindo achar aqui. Então, aqui, ó, né? O verme, né? O verme, ele se relaciona à morte, né, gente? A morte, tá? Então, enquanto o primeiro está relacionado à vida, o outro está relacionado à morte. C. Na penúltima estrofe, há uma indicação de que se deve aproveitar a vida, pois tudo acaba em morte. Qual é o verso presente nessa estrofe que sintetiza essa ideia? Gente, essa tá fácil, né? Então, aonde que eu posso encontrar, né, nessa estrofe aqui, um verso que indique pra gente que a gente precisa aproveitar a vida, né? Então ele diz aqui, ó, bebe enquanto puderes, né? Então quando vocês forem colocar lá no textinho, sempre coloquem, gente, entre aspas, né? Por que aspas? Porque a fala do texto, a gente não pode se apropriar de uma fala que não é nossa sem a utilização das aspas, certo? Qual o significado da referência outra gente, feita pelo eu lírico? Qual é o significado? Diz respeito a quem? Diz respeito, gente, a tudo aquilo, a todas as gerações que sucederão à geração do leitor. A todas essas gerações, certo? Que sucederão. Então, pessoal, o próximo, vocês vão pausar um pouquinho o vídeo e vocês vão fazer a leitura, né, desse texto que traz ali da página 16, que é O Poço e o Pêndulo. Então, esse texto ele foi escrito por Edgar Allan Poe, né? Então, ele é o pai desse gênero literário, tá? Ele escreveu durante esse período romântico e acabou incorporando, né, algumas características do romantismo nas obras dele,
quais características? O macabro, que no romantismo, assim, no Brasil específico, não é tão trabalhado. A fuga da realidade, isso eles usam bastante, né? Você fugir daquilo que está te prejudicando, te fazendo mal. E o subjetivismo, certo? Então, ele é um dos autores que traz isso. Então, vocês vão pausar agora o vídeo e vão fazer a leitura lá do textinho da página 16. Tudo certo, gente? Conseguiram fazer a leitura? Então, nós vamos agora conversar um pouquinho sobre as questões. Então, na questão A, vocês têm assim: em que situação se encontra o narrador personagem do texto? Então, gente, se você ler o texto, você vai perceber o quê? Que ele está onde? Ele está no interior de um cômodo. E nesse interior do cômodo, é possível ele ouvir alguns sons, entre os quais o quê? Os sons dos inquisidores e zumbidos imprecisos que se tornam silenciosos depois. Então, se você ler o texto, você vai conseguir compreender aonde estão esses sons e quais eram esses sons. B. Quais foram as imagens vistas pelo narrador personagem? Então, quais imagens ele conseguiu ver? Qual? Os planejamentos negros, né, que estavam nas paredes, as tochas, uma mesa. Então, ele conseguiu ver pouca coisa, tá? C. O modo como o narrador do texto sugere ao leitor que sentimento e que sensação, ou sensação, que ele pode mostrar para o leitor, né? Qual? Então, ele se vê naquele lugar, né, no interior daquele cômodo, e ele traz para o leitor essa sensação de apreensão, né, uma expectativa diante do que vai acontecer. Ele não sabe, então ele mostra isso para o leitor por meio da leitura do texto. E a D. O texto lido pode ser classificado como uma narrativa de suspense. Isso a gente viu, que é mesmo, né? Quem lê o texto pode perceber lá. Quais elementos relacionados a esse gênero podem ser notados nessa narrativa? Então, assim, o que tem que ter uma narrativa de suspense para ela ser caracterizada como suspense? Primeiro, o cenário, né? Tem que ser um cenário assim que traga essa ideia para a gente, né? A presença dos juízes, a imagem das trevas, o silêncio, a imobilidade, né? Eles ajudam a compor essa sensação. Certo? Então, o que mais vocês querem colocar lá, gente? Vocês podem colocar, tá? Nessa questão. Deixa eu ver ali a letra I, acho que não foi colocado. Não, a letra I. Selecione das opções a seguir a que melhor descreve a diferença primordial entre o texto de Poe e um texto da estética neoclássica. Então, gente, nós temos ali o que? O foco narrativo, né? Como é o foco narrativo nesse tipo de texto, no texto de suspense? Ele explora as sensações, os medos do personagem, né? Como uma estratégia de envolvimento do leitor. Então, aonde que a gente encontra isso? A visão da cena é centrada na perspectiva subjetiva do narrador personagem. E a letra F, indique pelo menos um aspecto que aproxime o texto de Poe ao spleen byroniano e justifique a sua resposta. Gente, lembram do spleen byroniano que a gente estudou lá nas aulas anteriores? Ela era o quê? Ela era a bilis negra que é produzida no corpo humano, que traz uma sensação de tristeza, uma sensação de melancolia, né? Então, seria o quê? O que eu poderia dizer que existe de aproximação entre esse texto e o spleen byroniano? Seria essa crise existencial, né? Ele não sabe por que ele vive, não sabe por que ele está naquele mundo, né? Ele se pergunta por isso, né, o tempo inteiro, e também a fuga da realidade, certo? Agora, nós vamos para a próxima questão, que é a questão da letra... aqui apareceu, aí eu esqueci de ver. Então, aqui já foi, né? Era o segundo, e esse era F. Achei que eu não tinha colocado esse slide. Tá, vamos para o número 1 da página 19. Então, nós temos uma tirinha, né? Aqui bem legalzinha, né, do Fernando Gonçalves, e ele diz assim: fala uma coisa bem grande. Uma geladeira? Maior. Um ônibus? Maior. Um terreno baldio? Boa. Aí, silêncio. Fiz um poema sobre o meu amor por você. Quer ouvir? Não. Então, gente,
esse textinho ali, ele traz, né, uma desconstrução da ideia do amor, né? Então ali, como que a gente sabe que eles estão apaixonados, que eles estão namorando ou tendo alguma relação? Pela proximidade dos corpos, né? Eles estão sob o céu, ali, né, provavelmente sentados em algum lugar, né, observando a lua, né, e eles começam a conversar sobre o amor. Então, a letra A tirinha apresenta uma abordagem cômica sobre o relacionamento amoroso. Qual é essa abordagem cômica? É aquilo que eu falei, né, gente? Uma desconstrução da ideia de amor. Então, para ele, provavelmente, porque, né, a gente imagina que o macho sempre seja maior do que a fêmea, né? Então, para ele, o amor é algo grandioso, é algo perfeito, é algo idealizado. E o efeito do humor, ele está no último quadro. Quando o amor para ela não é tão grande assim. Então ele queria que ela dissesse, né? Quando ele diz fala uma coisa grande, ele diz, o amor que eu sinto por você. E essa é a resposta que ele esperava, e não foi essa que ele teve, né? Então aí que tá o humor na tirinha, abordagem cômica. Observe a postura de cada um dos personagens na tira e o ambiente em que se encontram. Para você, de que forma esses elementos podem ser associados à tradição amorosa herdada da estética romântica e por quê? É aquilo que eu falei, né, gente? As imagens dos corpos que estão próximos, mostrando uma intimidade entre eles. O céu também, que é um céu noturno, né? A gente vê ali que tá escurinho, né? Então é porque eles provavelmente seja noite. C. Como se caracteriza a visão sobre o amor exposta na tira? Como é o amor? O amor, primeiro, ele é sedutor, ele é romântico, né? O amor, ele tá tentando ali seduzir a parceira, né? Daí, no finalzinho, nós temos uma antissedução. O que seria essa antissedução? É quando há a negação de qualquer iniciativa, né, de conquista amorosa. Então ela acabou com tudo ali quando ela falou não, né? Então essa seria uma resposta possível. Se vocês acharem de repente outra coisa, gente, vocês podem colocar outra coisa sem problema nenhum, tá bom? Aí, pessoal, nós temos o outro trecho que eu quero também que vocês pausem o vídeo e façam a leitura, tá? É maravilhoso, inclusive já tem aluno lendo essa obra que eu já tinha falado dela para vocês nas últimas aulas aí, né? O nome dela é Orgulho e Preconceito, de Jane Austen, e ela fala da história que acontece envolvendo famílias que eram donas de terra no interior da Inglaterra, né? Então a família Bennet e a senhora e o senhor Bennet têm 5 filhas, mulheres, Jane, Elizabeth, que chamam de Elise no texto, no livro, Mary e Catherine, que chamam de Kitty, e a Lydia, tá? Eles se sustentam economicamente em sua propriedade, que é chamada de Longbourn, que está, contudo, destinada a ser herdada pelo primo do Sr. Bennet, por questões legais típicas da transmissão de posse de terras. Então, naquela época, as mulheres inglesas, elas não tinham, né, direito à propriedade. Então, o Sr. Bennet tinha só filhas, ele não tinha filhos, e o parente mais próximo que tinha que herdar o patrimônio dele. Vejam, gente, que injustiça, né? Mas tudo bem, era a lei da época. Por essa razão, a senhora Bennet empenha-se em casar suas filhas antes da morte do marido. E, apesar de seus esforços, a personagem principal, a Elizabeth, ela se vê ali, ela não quer casar, né? Se ela não estiver movida por um sentimento verdadeiro do amor. Tá? Então, assim, aqui é um trecho, tá, gente? Vocês vão pausar o vídeo agora e vão fazer a leitura. Eu não vou ler para vocês, gente, porque são 3 páginas de texto, né? Então, a gente precisa ver o que vocês compreenderam em relação a ele. É um texto maravilhoso, gente. Pausem o vídeo e leiam, que vocês não vão se arrepender, tá bom? Então, vamos lá. Depois da leitura feita, né, para a gente poder compreender a atividade, a gente precisa realizar a leitura, senão a gente não vai saber sobre o que está falando no texto, tá? Então, gente, na letra A nós temos, das filhas do casal Bennet, 2 aparecem com mais intensidade no trecho, que é a Lydia e a Catherine.
Descreva cada uma delas. Então a Catherine, ela parece ser mais introvertida, né? Vocês perceberam lá no texto, porque ela sente dificuldade em rebater a crítica feita pelo seu pai sobre as atitudes dela e da irmã em flertar com oficiais, porque elas faziam isso, né? Elas paqueravam os oficiais. E a Lídia, ela não se importa muito com as observações do pai e ela insiste em falar sobre a esperança de reencontrar o Capitão Carter novamente, tá? Então essas seriam duas características ali das meninas. O senhor e a senhora Bennet discordam em relação à conduta de Catherine e Lídia, quando a mostrarem-se disponíveis demais para os oficiais do regimento militar que se encontram nas imediações de Meryton. O que essa diferença de opinião revela sobre a condição feminina na sociedade inglesa no período do romantismo? Gente, isso aqui é muito, muito, muito importante, essa questão. Por quê? Porque ela revela, no geral, a expectativa de realização pessoal de uma jovem de condição econômica mediana, que era o caso das meninas ali, no início do século XIX, em casar-se com alguém com remuneração e prestígio social suficientes para sustentá-lo. Então, a fala do Sr. Bennet foge a essa regra. Ao menos em parte. Por quê? Porque não concorda com o fato das filhas ficarem às voltas com oficiais, né? Então, é muito interessante. Então, eles precisavam casar as filhas com pessoas ricas, né? Para que a pessoa tivesse a sua garantia, já que as mulheres não herdariam nada da sua família, dos pais, porque a lei não deixava. Daí a C. Observe o diálogo entre o senhor e a senhora Bennet. Há na construção dessas falas o uso de uma figura de linguagem em destaque. Qual é essa figura? Qual é, gente, essa figura? É a ironia. Por quê? Porque o casal se provoca o tempo inteiro tratando um ao outro com uma polidez que superficialmente seria irônica, né? Mas desejando esvaziar o argumento alheio. Então, essa seria a figura de linguagem, a ironia. A escrita feminina no romantismo possibilita que o leitor observe como se estrutura a ordem de poder e quais os papéis sociais estabelecidos para homens e mulheres de um ponto de vista novo, deslocado da visão masculina dominante até aquele momento. Tendo essa afirmação como ponto de partida, que diferenças e semelhanças são possíveis de estabelecer entre os lugares sociais de homens e mulheres na sociedade retratada em orgulho e preconceito no mundo atual. Gente, então ele pede para que essa questão é pessoal, né? Ele pede para que você pense nessa relação, como era essa visão do homem e da mulher no momento em que a obra foi escrita e como é o homem, a relação, esses lugares sociais onde o homem e a mulher devem estar no mundo atual, né? Então, antes a gente sabe que o homem, ele era o mandatário, né? Ele tinha esse poder, né? Ele trabalhava, ele trazia o sustento para a família e tal, e as mulheres obedeciam, elas precisavam ficar em casa, fazendo os afazeres, trabalhando e cuidando dos filhos orgulhando-se dos afazeres domésticos, né, que elas precisavam. E hoje, qual é o papel da mulher? Como que é essa mulher hoje? Será que a mulher hoje tem as mesmas visões, as mesmas características da mulher de antes? Então, essa questão é a gente se pensar, né, pessoal? É uma questão bastante interessante e é uma questão que traz pra gente essa ideia, tá? Nós temos ali na página 22 um esquema, né, que vai ajudar vocês a compreender melhor essa parte do romantismo e o contexto histórico, né, que ele teve. Então aqui, gente, romantismo e as revoluções. A gente sabe que tivemos duas revoluções, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Então, dentro das revoluções, quais outros momentos foram importantes para a gente compreender a parte do romantismo, tá? O que? A classe trabalhadora, né, que a gente pode colocar aqui, classe trabalhadora, e aqui seria o absolutismo monárquico. Por quê? Porque naquela época estava se pensando nessa mudança, né, que a gente já viu inclusive. E ali a classe trabalhadora.
No esquema 2 nós temos origens do romantismo, nós temos alguns lugares e algumas características que se revelam por meio dessas origens. Então aqui a Inglaterra, né, foi um lugar onde se revelou bem ativamente, e na Alemanha também. Então, dentro disso, o que nós tínhamos? As narrativas históricas, nós tínhamos a tempestade de ímpeto, nós tínhamos a doença da alma e aqui as memórias do povo, certo? Tudo isso, se vocês buscarem lá na apostila, vocês vão encontrar bem certinho tudo o que vocês precisam. Marcas da literatura romântica. Quais são essas marcas? Tem várias, gente. Entre elas, a subjetividade, o tédio existencial, a fuga da realidade, o individualismo, o mistério, o negativismo, a exaltação da morte, o egocentrismo, tá? Ali no 4. Romantismo escrito por mulheres, a gente já viu isso também nas aulas anteriores aí, né? O que foi esse romantismo? Então aqui eu posso colocar que não se resignavam a uma escrita de ficção que exaltasse o modelo idealizado pela família patriarcal. Aqui a gente pode colocar que eram periódicos voltados para o público feminino. Aqui a condição da mulher que se transformava. Aqui embaixo a gente pode pôr a escrita de romance, teatro, poesia românticos. E aqui a gente pode colocar a ampliação do número de leitores, certo? Então, gente, resolvam as atividades dessa aula, postem lá no grupo para eu poder validar a aula de vocês. Um abraço para todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.